né? Vamos gravar agora, ó, a resolução e as dicas de resolução dos exercícios da aula 20. Vou começar aqui, galera, fora de ordem mesmo, tá? Só como de costume, pelo exercício 2. Ele fala o seguinte: a quantidade de diagonais de um polígono convexo é o quádruplo da quantidade de lados. Qual é a soma das medidas dos ângulos internos desse polígono? Então, aqui a gente vai ter que trabalhar com número de diagonais, a gente vai ter que trabalhar com a soma dos ângulos internos. E temos a informação dos lados. Então, a gente não sabe qual que é esse polígono convexo. Então, lembrem o seguinte: se eu quero saber o número de diagonais, a fórmula é a seguinte: n menos 3 vezes n dividido por 2. E se eu quero saber a soma dos ângulos internos, é n menos 2 vezes 180. Então, essas são as duas principais fórmulas. Essa primeira aqui é para a gente usar na quantidade de diagonais, e essa segunda aqui é para a gente usar em soma de ângulos internos. Lembrado das fórmulas, vamos para o exercício. Ele fala o seguinte, ó: a quantidade de diagonais de um polígono convexo, lembrem que ele fala isso só para falar que é um polígono comum, que a gente já está acostumado a mexer, é o quádruplo da quantidade de lados. Então, lembrem que esse n que aparece nessas fórmulas aqui é sempre o número de lados. Então, ele está falando para nós o quê? Que a quantidade de diagonais, na hora que eu fizer esse cálculo aqui, n menos 3 vezes n dividido por 2, será igual o quádruplo da quantidade de lados. Se eu chamei o lado de n, ele vai ser igual a 4n. Beleza? Então, veja que agora eu tenho que descobrir quem? O valor de n. A partir dessa informação, que a quantidade de diagonais de um polígono convexo é o quádruplo da quantidade de lados. Foi isso que eu escrevi aqui embaixo. Então, como que a gente resolve isso? A gente pega aqui, ó, o 2 que está dividindo, passaremos ele para lá multiplicando. Então, vai ficar n menos 3 vezes n é igual a 8n. Agora eu faço a distributiva desse n aqui, né? N vezes n ao quadrado, n vezes menos 3, menos 3n. Tudo isso igual a 8n. Agora eu jogo 8n para cá. Então, eu fico com n ao quadrado menos 3n menos 8n igual a 0. Então, temos aqui n ao quadrado menos 11n igual a 0. Isso aqui é uma equação de segundo grau incompleta. E para a gente resolver uma equação de segundo grau incompleta, quando falta aqui o c, que é o termo independente, primeiro a gente fatora. Então, a gente vê que o n aparece nos dois. Então, se eu colocar o n em evidência, sobra só esse n, porque eu tiro um n daqui e o n daqui. Então, na hora que eu fatoro, isso vira o quê? N vezes n menos 11. Ah, professor, se eu quisesse ter feito Bhaskara, podia? Podia. E aqui a gente analisa, ó, essa multiplicação tem que dar zero. Para a multiplicação dar zero, ou esse primeiro termo tem que ser zero, ou esse segundo termo tem que ser zero. Porque zero vezes alguma coisa é sempre zero. Daí a gente tira o quê? Que para a primeira parte ser zero, o n tem que ser zero. E para a segunda parte ser zero, o n tem que ser quanto? 11, porque aí eu vou fazer 11 menos 11 e tudo vai zerar. Então, dentre essas duas respostas de quantidade de lados que a gente chegou, 0 lados ou 11 lados, a única possível é o 11, porque não existe polígono de 0 lados. Agora que eu descobri a quantidade de lados, eu vou substituir aqui, ó, na forma da soma dos ângulos internos. Então, aqui vai ficar assim, ó, a soma dos ângulos internos desse polígono vai ser 11 menos 2 vezes 180, que vai virar o quê? 9 vezes 180. Aí você pode pensar, 10 vezes 180, 1.800. 9 vezes vai ser 180 a menos. 1.800 menos 180 daria 1.620 graus. Então, a soma, né,
das medidas dos ângulos internos desse polígono será o quê? 1.620 graus. Fechou? Então, primeiro a gente usaria uma fórmula, depois a outra. E, a partir disso, resolveríamos o exercício. Bora para o próximo. Vou pegar aqui um da próxima página aqui, para a gente diferenciar um pouquinho. Para lá, para lá. Beleza. Eu vou resolver os pares primeiro, né? Então, ele fala assim, ó. Na figura abaixo, mostra um ladrilho de uma praça bem grande, formada por hexágonos regulares, brancos e triângulos equiláteros vermelhos e azuis. Hexágonos regulares e triângulos equiláteros. Aí ele fala o seguinte, calcule a razão entre a área total dos hexágonos. Então, a razão é o quê? Uma divisão da área total dos hexágonos sobre a área total dos triângulos que aparecem na figura. Você fala, João, como é que eu faria isso? Eu não tenho nenhuma medida, cara. Então, você vai usar a cabeça. Por que você vai usar a cabeça? Você vai lembrar aqui, ó, que quando eu traço algumas diagonais do hexágono, exatamente apenas aquelas que passam pelo centro, eu divido ele ó, em 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos. 6 triângulos equiláteros, porque ele é regular, ou seja, esse lado é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Então, todos eles são iguais. E como esses triângulos coloridinhos compartilham a sua base com o lado do hexágono, a gente pode falar que esses triângulozinhos aqui são idênticos aos triângulos de dentro. Então, para comparar isso, vai ficar muito fácil. Por que vai ficar muito fácil? A gente vai ver a área de todas as figuras em função dos triângulos. Então, eu vou vir aqui, ó, quantos triângulos eu tenho? Vou contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Eu tenho 24 vezes a área de um triângulo. Então, eu tenho 24 triângulozinhos. E quantos hexágonos eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos pegar as figuras completas, tá bom? Então, eu tenho 7 vezes a área, né, de um hexágono. Aí que tá. Agora, a gente vai reescrever todo mundo de uma mesma forma. A área do triângulo já está pronta. E aqui eu posso falar o seguinte, que a área de um hexágono é igual à área de 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos. Então, 6 vezes a área de um triângulo é igual à área de um hexágono. Então, eu posso substituir isso aqui. Então, vou pôr que eu tenho 7 vezes, não a área do hexágono, mas eu tenho 7 vezes 6 áreas de triângulo, dividido por 24 áreas de triângulo. Então, eu posso cancelar aqui a área de triângulo por área de triângulo, já que a gente está trabalhando na mesma medida, e simplificar esse 6 com 24. Então, sobraria 7 sobre 4. Ou seja, a razão entre a área total de hexágonos e a área total de triângulos seria de 7/4, né? Já que a gente escreveu a área de um hexágono em função da área de triângulos. Se vocês quisessem ter feito todo o desenho antes aqui e contado também, vocês iam perceber que vocês têm 6, 12, aí vocês vão contando de 6 em 6, que vocês iam perceber que a gente teria aqui 42 triângulozinhos dentro dos hexágonos. E comparando os 42 com os 24, a gente chegaria nos mesmos 7/4. Porque a gente poderia simplificar aqui e aqui, né? Primeiro, direto por 6 já, né? 6 dividido em cima e embaixo daria os mesmos 7/4. Fechou? Vamos para a próxima agora. Vamos para as ímpares. Então, já vamos para essa aqui que está do lado aqui, que é a questão número 3.
um polígono... Essa aqui é bem confusa mesmo de ler, viu, pessoal? Então, prestem bem atenção nesse momento. Um polígono regular tem o dobro de lados. Então, ele não tem n lados. Eu vou pôr que ele tem 2n lados. E ele tem ângulo interno igual ao dobro do ângulo interno de outro polígono regular. Quantas diagonais tem o polígono regular com mais lados? Então, a gente vai ter que pensar assim, ó. Eu tenho o polígono regular 1 e eu tenho o polígono regular 2. O polígono regular 1, a gente vai considerar que é esse inicial aqui. Aquele que ele tem uma quantidade de lados, 2n. E o polígono regular 2, eu vou considerar que esse outro que ele está comparando. Então, como que ele não diz nada, eu vou falar que ele tem uma quantidade de lados, n mesmo. Então, agora vamos para as informações do exercício. Então, a gente já anotou que um polígono regular tem o dobro de lados. Aí ele fala assim, e o ângulo interno igual ao dobro do ângulo interno do outro polígono. Então, como que eu acharia o ângulo interno? O ângulo interno, pessoal, eu vou fazer aquela fórmula da soma dos ângulos internos, que é, né, para vocês lembrarem, a soma dos ângulos internos, n menos 2 vezes 180. Mas isso seria a soma de todos os ângulos. Se eu quiser saber apenas um ângulo interno, eu vou pegar e dividir pela quantidade de lados. Então, seria a mesma coisa de eu pegar, saber que um triângulo tem 180 graus de soma de ângulos internos, mas depois eu divido pela quantidade de lados para descobrir que cada um deles aqui vai valer o quê? 60. Então, com essa informação, o que a gente vai fazer? O ângulo interno do polígono 1, em vez de eu colocar o n, eu vou colocar que ele tem 2n menos 2 vezes o 180 dividido por 2n. É assim que eu vou achar o ângulo interno dele. E o ângulo interno do polígono 2 a gente faria normal. n menos 2 vezes 180 dividido por n, que é a forma que a gente viu ali embaixo. Posso até apagar ela já, que a gente não vai precisar. Aí agora a gente faz o que o exercício me deu de dica. O que o exercício me deu de dica? Ele deu a dica do seguinte, que o ângulo interno do polígono 1 é igual ao dobro do ângulo interno do outro polígono. Então, eu posso falar aqui, ó, que o 2n menos 2 vezes 180 dividido por 2n é igual a o dobro do outro, ou seja, 2 vezes o n menos 2 vezes 180 dividido por n. Então, o que a gente pode fazer aqui? Né? Equação do primeiro grau agora, pessoal. Então, eu vou pegar e resolver isso aqui. Eu posso fazer algumas coisinhas. Que coisinhas? Né? Percebam que de ambos os lados a gente está sendo dividido por n. Então, eu poderia cancelar esses n's aqui. Porque ambos os lados estão sendo divididos por n. Tipo quando é uma fração. E esse 2 aqui, ó, eu posso simplificar com 180. Sobraria só 90. Então, isso aqui se transformaria assim, ó. 2n menos 2 vezes 90 é igual a 2 vezes n menos 2 vezes 180. Então, eu cancelei os n's e já simplifiquei aqui 2. Agora é só correr para o abraço, é só resolver essa equaçãozinha do primeiro grau. Então, vou ter que multiplicar 2n vezes 90 vai dar 180n. Menos 2 vezes 90 vai dar só menos 180. Aí aqui, ó, eu posso fazer assim, ó. 2 vezes o 180 primeiro. Então, fica assim, ó. n menos 2 vezes 360. Que aí eu multipliquei o número com o número. Aí agora eu faço a distributiva. Então, fica 180n menos 180 é igual a 360 vezes n, 360n. 360 vezes menos 2
menos 720 graus. Agora, a gente vai pegar aqui e a gente vai para a segunda parte, né? Vamos resolver isso aqui. Então, a gente só precisa de um pouquinho de espaço. Deixa eu ganhar um espaço para nós aqui, para a gente conseguir terminar essas contas. Então, a gente apaga aqui, ó, porque agora fica facinho da gente terminar. A gente vai fazer o seguinte. Vamos pegar e jogar número para um lado e incógnita para o outro. Então, vai ficar mais ou menos assim, ó. 180n menos 360n é igual a... vou precisar apagar mais um pouquinho, né? Pensei que ia caber tudo aqui. É igual a menos 720 mais 180. Então, veja que eu joguei esse 360 para cá e o 180 para lá. Então, se eu pegar 180n menos 360n, né? A gente vai chegar a 180, né? 360. Então, se eu tiro 180 de 360, sobra só menos 180. E se eu tiro 180 de menos 720, vai sobrar só menos 540. Então, o nosso n seria menos 540 dividido por menos 180. Nosso n seria mais 3, né? Porque tem 3 180 dentro do 540. Então, ó, pense o seguinte, se a gente descobriu que o n é igual a 3, o polígono 2, que tinha n lados, quer dizer que ele tem 3 lados. Ou seja, um triângulo. 0 diagonais, porque ele pergunta aqui, ó, quantas diagonais tem o polígono regular com mais lados? Então, esse não seria o com mais lados. Quem seria o com mais lados? O que tem 2n lados, ou seja, 2 vezes 3, o que tem 6 lados. Então, agora, para terminar o exercício, eu tenho que descobrir quantas diagonais tem um polígono de 6 lados. Então, o número de diagonais eu vou pegar n menos 3 vezes n dividido por 2. Então, vai ficar 6 menos 3 vezes 6 dividido por 2. 6 menos 3, 3. 6 dividido por 2, sobra só um 3. 3 vezes 3, teríamos aqui, então, 9 diagonais. Se vocês preferirem, a gente já tinha um hexágono aqui do lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fechava as 9 diagonais do mesmo jeito, ok? Então, a resposta do exercício 3 é que o polígono regular com mais lado tem o quê? 9 diagonais. Então, a gente tinha que fazer todo esse tanto de contas aí. Veja que é o que a gente viu na aula, né? A formulazinha da soma dos ângulos internos, a fórmula do ângulo interno do vértice e o número de diagonais. Vamos para o último aí. Último exercício, número 1. Esse aqui, ó, ele fala o seguinte: se traçarmos todas as diagonais dividindo um decágono, ok? Uma figura de 10 lados, convexo em triângulos, de modo que todo triângulo tenha como vértice 3 vértices do decágono. Quantos desses triângulos são obtidos? Então, traduzindo, galera, um decágono é uma figura de 10 lados. Então, vou tentar desenhar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lá em cima. Então, vocês podem ver que tem um lado aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lados, consequentemente 10 vértices. Então, a gente pode traçar diagonais. Só que existem diagonais que a gente traça que ela não forma um triângulo com a nossa figura. A gente só traça uma diagonal e divide essa figura em outro polígono. Já existem outras diagonais que vão dividir o nosso polígono, ó, em 2 regiões, mas uma dessas regiões vai ser um triângulo. Se eu traço, por exemplo, aqui. Então, na hora que eu desenho esse triângulo, vocês podem perceber que o triângulo
ele tem os vértices dele nos vértices do decágono, que é o que ele quer, ó. Trace as diagonais de modo que todo triângulo que apareça tenha os seus vértices como os 3 vértices do decágono. Só que é muito difícil eu supor todas essas possibilidades, porque a hora que eu começar a fazer um monte de risco, vão aparecer vários triângulos e eu vou me perder em quais são os triângulos que têm vértices coincidentes com o decágono. Então, qual raciocínio eu vou pensar? Eu vou pensar assim, ó. Se eu quero que os 3 vértices formem o meu triângulo com a diagonal, eu vou pensar o seguinte: quantas são as combinações que eu consigo fazer dos meus 10 vértices organizados de 3 em 3? Então, a gente faz uma combinação aqui, a gente mexe lá com a análise combinatória. Eu posso tanto fazer a fórmula, né? Eu quero combinar 10 vértices 3 a 3, já que a combinação, a ordem não importa. Então, a gente faria aqui, ó. Lembra que a fórmula da combinação de NP elementos é n fatorial sobre n menos p fatorial vezes o p fatorial. Então, ficaria 10 fatorial sobre 10 menos 3 fatorial vezes 3 fatorial. Então, isso aqui ficaria assim, ó, 10 fatorial sobre 7 fatorial vezes 3 fatorial. Se eu resolvesse, ficaria, então, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial dividido por 7 fatorial. E o 3 fatorial a gente pode abrir, como 3 vezes 2 vezes 1. Cancela 7 com 7. O 9 simplifica com 3, sobra 3. O 8 simplifica com 2, sobra 4. E o 1... a gente pode deixar ele aqui. Então, vai sobrar assim, ó, 10 vezes 3 vezes o 4. Tudo isso dividido por 1. Que não tem necessidade, né, pessoal? Então, 10 vezes 3, 30. 30 vezes 4. Eu conseguiria montar 120 combinações de 3 em 3 vértices para formar o nosso triângulo. Então, quantos desses triângulos serão obtidos? Serão obtidos 120 triângulos. Professor, qual que é o outro jeito que você falou que tem como fazer? O outro jeito que tem como a gente fazer é assim. Eu tenho minha figura de 10 lados, então eu penso o seguinte: se eu quero organizar sempre 3 vértices para formar meu triângulo, então eu penso que eu tenho o vértice 1, eu tenho o vértice 2, eu tenho o vértice 3. Então eu tenho 10 possibilidades de escolha de vértice. Depois eu vou ter 9 possibilidades, porque eu já vou ter usado 1. Depois eu vou ter 8 possibilidades. Então, no final das contas, eu vou ter 10 vezes 9 vezes 8. Só que a ordem não importa. Não importa que eu escolhi esse vértice primeiro, esse em segundo e esse em terceiro. Porque se eu escolher esse em primeiro, esse em segundo e esse em terceiro, eu vou formar o mesmo triângulo. Então, eu vou precisar dividir isso aqui por 3 fatorial. Por que 3 fatorial? Porque eu tenho 3 opções, 2 opções, 1 opção. Então, eu posso simplificar isso aqui. E aí eu caio naquela continha daquela hora. Do 10 vezes 9 vezes 8 dividido por 3 vezes 2 vezes 1. O 9 simplificaria com 3, ficaria 3. O 8 com 2 ficaria o 4. 10 vezes 3 vezes 4 daria os mesmos 120. Então, esse aqui, galera, são exercícios que a gente não vai usar apenas conceitos geométricos. A gente vai buscar coisas que a gente já aprendeu anteriormente para resolver os exercícios. Espero que vocês tenham entendido e fiquem de olho no próximo vídeo.